Qual é a pergunta? É o seguinte, a Joyce, ela tá perguntando aqui quando a criança tem TEA, por TDAH. exemplo. TDAH? Ela mandou aqui TEA só. TDA? Não, TEA. Existe isso? TEA. Tá. O que é TEA? Transtorno espectro autista. Tá. E aí, como é que fica a autonomia da criança, né? Como é que faz para lidar com isso? Então, isso, a questão é que vai depender muito de da intensidade, vamos dizer assim, né? Vão ter crianças por isso que chama espectro autista, porque no espectro a gente vai ter uma criança que você vai falar que a criança... toda hora, né? Você vai falar que a criança foi diagnosticada, né? Que ela tem TEA e as pessoas vão falar, sério? Nossa, não é uma coisa que eu percebo no dia a dia. Entendi. E lá no espectro, né? Como uma régua, vai ter a criança que a pessoa vai falar, foi diagnosticada, você vai falar, claro, faz total sentido para mim. Então, tem alguns vamos dizer assim, algumas formas desse TEA aparecer que promover essa autonomia é realmente mais desafiador, porque a criança se machuca, porque a criança ainda não tem uma compreensão tão clara de certas regras ou de certas consequências, e principalmente pelo processamento sensorial dessa criança. Vou dar um exemplo. Tem muita criança no TEA, né, que tem hipossensibilidade sensorial. O que significa isso? Você passar a mão nessa criança, ela não sente. Quando ela vai se coçar, por exemplo, ela se machuca de tanto que ela se coça, porque ela é hipossensível. Você já viram a imagem da criança autista se batendo? Sim. Assim, esse impacto, para ela, é muito menos forte do que para nós, pra quem tá vendo. Se ela for hipossensível, porque ela bate muito forte e ela sente muito pouco. Então, ela tem que bater forte demais para ela sentir algum estímulo sensorial. Então, essa criança hipossensível, ela vai ter hipossensibilidade, por exemplo, de sentir vontade de fazer xixi e cocô. Entendi. Então, ela adulta vai se sujar, porque ela não consegue perceber o corpo dela, avisando que ela já está muito apertada. Então, a autonomia, nesse caso, tem a ver, claro, dessa criança desenvolver ali uma autoestima, ela ficar tranquila, ela não ficar, né, ela, dentro do possível de um desafio ótimo ali, ela conseguir se desenvolver, mas ela vai precisar da ajuda de alguém, né? Ela vai precisar até de alguém que avise aqui, você tem que ir ao banheiro, senão você vai fazer xixi na roupa. Agora, níveis, vamos dizer, uma criança que é mais, que ela já se comunica muito bem, que ela já entende as regras muito bem, ou que ela tem um processamento sensorial menos drasticamente diferente, assim, do que uma pessoa que não está diagnosticada no TEA, que não tem um transtorno de processamento sensorial, alguma coisa assim, essa criança, ou esse adolescente, esse adulto, vão poder desenvolver uma autonomia e é ok. Ela vai conseguir. E aí, como que a gente vai descobrir isso? A gente vai soltando devagarzinho, a gente vai permitindo, né, que é a zona do desafio. Você vai deixando a criança fazer e você vai vendo se aquele desafio está além do que ela dá conta de fazer, aquém do que ela dá conta, porque se está além, a criança se frustra. Se está aquém, não tem interesse, a criança não se motiva. Então, existe um nível ótimo de desafio para todas as crianças, né, e todos os adultos. Tem um nível ótimo. E a gente precisa descobrir qual é o nível ótimo da criança da gente. Então, quando você pergunta assim, Nanda, a gente não sabe se a gente está fazendo demais por ele, ou se... É isso, super a gente encontrar... Isso, a gente encontrar esse nível ótimo. Então, o nível ótimo do Noah vai ser diferente do nível ótimo do Theo, que é o meu. Sim. Eles vão ter níveis ótimos diferentes. Então, vai ter coisa que para Theo vai ser um desafio enorme, que para Noah não vai ser. E aí, eu vou ter que segurar um pouco, ajudar um pouco mais até ele conseguir, enquanto o Noah já vai estar fazendo. E é por isso que a gente tem que parar com comparações. Porque não é justo a gente exigir que pro Theo que faça uma coisa extremamente estressante para ele só porque o Noah já consegue. Entende? Porque o processamento sensorial dele é outro, o raciocínio dele é outro. Então, dentro do que eu estudo, que eu ensino, eu falo muito de processamento sensorial. Porque, às vezes, uma coisa que pro Noah é super difícil, porque barulho para ele incomoda, por exemplo, para outra criança passa batido, porque o processamento sensorial auditivo dela é hipossensível, do Noah é super sensível, vamos supor, entendeu? Aí pra Noah ir numa festa, ele vai adorar, vai se divertir, vai chegar mega estressado em casa. E outras crianças vão ficar 5 horas na festa, vão pedir pra não ir embora nunca mais. Então, é diferente. E a gente tem que ir descobrindo esse nível ótimo da criança da gente e ensinando isso pra ela.